Espartanos! Bom dia, pessoal. Bom dia, espartanos. Bom dia, guerreiros. Pessoal, começando aqui mais um podcast espartano aqui, domingão. E dizendo pra vocês o seguinte: penúltimo capítulo do Espírito do Guerreiro, do livro Espírito do Guerreiro. Tá acabando. Nós vamos falar hoje do Sábio Nu. É uma história que não é muito dos espartanos não, na verdade é uma história de Alexandre o Grande, mas que traz muita reflexão aqui pra gente. Mas antes de começar a história aí, pessoal, como de praxe, como esqueci de falar no último podcast, tá curtindo? Dê uma bicuda espartana aí no botão de inscrição, curte esse like aí, dê bicuda no like aí, chacoalha o sininho aí, um arru no sininho e compartilha o vídeo aí para quem você acha que deve receber essas notificações aí do Espartano da Vida Moderna. Não deixe de inscrever, sua inscrição é muito importante. Nós já estamos aumentando nossa falange aí devagarzinho, todo dia, de grão em grão. A mensagem está se espalhando, o pessoal está curtindo, novos guerreiros estão entrando aí. Eu fico muito feliz, muita gratidão por vocês todos aí. E vamos junto encarar a vida aí, os problemas da vida. Vamos junto encarar essas pedradas aí, que aqui nós vamos pra cima, sem medo, sem piedade, sem compaixão contra os problemas que a vida apresenta pra gente. Então é isso aí, espartanos, vamos lá, vamos começar o capítulo aqui. O capítulo chama O Sábio Nu. O Sábio Nu. Então ele conta uma história aqui de Alexandre o Grande, né? Mas antes de entrar na história, ele pega um pouco do capítulo final que a gente apresentou aí, que é do arquétipo do guerreiro, né? Então eu vou ler o capítulo aqui e vou explicando para vocês aqui. Mori e Gillette, eles falam mais aqui. Justamente aqui os autores que eu citei no último podcast, né? Eles afirmam que as experiências e a sabedoria que a gente acumula com o arquétipo do guerreiro, ela se torna uma fundação para os futuros arquétipos, né? Em outras palavras, estão querendo dizer o seguinte, que as lições que a gente aprende, as lições que a gente aprende na vida, como nesse arquétipo do guerreiro, a gente não perde, né? Isso fica para sempre. Essas virtudes que a gente vai adquirindo durante a vida, nossa vivência, elas vão inclusive poder ser usadas, né, quando a gente estiver em outras fases, porque não significa só porque o arquétipo do guerreiro é naquela idade que ele tem que ser usado, o tipo de comportamento do guerreiro tem que ser usado naquela idade apenas. Não, ele pode ser usado inclusive quando você estiver num processo mais maduro, né, num papel de marido, num papel de pai, num papel de mentor, num papel de rei, né? Então, assim, o arquétipo do guerreiro, claro que não com tanta intensidade, seria igual eu falei no último podcast, seria um guerreiro já com muito mais sabedoria, mais controle emocional, mais autoconfiança, mais experiência, mais vivido, né? E que agora vai fazer um papel agora na vida, não só de construção, mas sim de ensinar, de passar para outras gerações, de mentorar, né? Pessoas que passam por dificuldades, pessoas que querem progredir na vida, filhos, né? Enfim, para próximas gerações aí, que é essa cultura do guerreiro, como ser um guerreiro na vida moderna, né? Então acho que essa que é a ideia, né? E querendo ou não, essas características do guerreiro vai ficando, né? E a gente só se beneficia por ela em relação a toda a vida, né? Bom, e aí, como eu prometi pra vocês, tem uma história aqui falando de Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, ele foi, tipo assim, um cara que quase praticamente conquistou o mundo inteiro, né? Ele era muito corajoso, né? Alexandre era foda, né? Quem viu o filme Alexandre o Grande, eu curto demais, viu, pessoal? Não tem jeito, não. Espartanos, Gladiador, Alexandre o Grande, Aquiles... são filmes que resgatam a sabedoria do guerreiro, de como se lidar com situações difíceis na sua vida, que é o que o canal do Espartano da Vida Moderna faz aqui, né? A gente vê como é que esses guerreiros agiam em situações assim que pareciam impossíveis, né? E eles conseguiam sair do problema, encarar um problema de frente, ter força, ter coragem, ter propósito, né? E aí fala que Alexandre, ele encontrou uma vez na Índia alguns gimnosofistas. Isso aí era o nome que davam para os sábios pelados que ficavam lá meditando. Eram tipo uns iogues lá, eles ficavam tipo em meditação lá sob o sol, né? E eles ficavam tipo à margem do rio. E eles ficavam lá meditando. E Alexandre, como ele expandiu muito o exército dele, conquistou muitos países aí, né?
Aí estava na Índia e ele precisava passar com o exército dele. E aí fala o seguinte, que o destacamento de Alexandre queria passar pela rua movimentada, mas aquele lugar era onde os iogues e eles não se moveram, né? E eles estavam ali fazendo meditação. E eles não saíram dali, né? E, pessoal, para quem não curte meditação, eu tô aprendendo um pouco sobre isso, né? O meu irmão até me passou algumas coisas e eu tô aprendendo devagarzinho, tô estudando, né? A meditação, você entra num estado profundo de flow, de concentração, né? De mergulho interior mesmo, né? Com os próprios pensamentos, com a própria alma. Então você chega a ficar num estado tão conectado de forma interna que você esquece do mundo exterior. Então os iogues nem se moveram na presença do exército de Alexandre, né? E aí acaba que um dos jovens, né, zelosos e tenentes lá, né, ele tomou a iniciativa de expulsar os santos homens do caminho do rei. Só que aí que tá, quando um dos sábios resistiu, né, porque estava lá meditando lá e tal, e o pessoal queria passar, só que aí um deles lá que estava meditando resistiu. E aí o oficial da guarda, né, de Alexandre o Grande já começou a ficar puto com ele, né, já começou a xingar ele. O que esse cara tá fazendo aqui no meio do caminho? Esse cara é maluco, o cara tá vendo que a gente tá passando aqui com o exército de Alexandre, não? Né? O cara é maluco. E aí ele foi tendo foi tendo aquela situação constrangedora ali, né, com o Yogi. E aí o Alexandre o Grande foi se aproximando e falou: o que tá acontecendo aí? E aí o tenente apontou o Alexandre, né, e disse para o Yogi: tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui é Alexandre o Grande, esse cara aqui conquistou o mundo, né? E você, o que você se realizou? O que você realizou na sua vida, né? E apontou mesmo Alexandre o Grande pro Yogi ali, que estava meditando, né? E o Yogi, que estava fazendo a meditação, o homem levantou calmamente os olhos, né? Olhou devagarzinho, respondeu de forma mansa e falou o seguinte: quer dizer que então esse homem conquistou o mundo. Então vou te dizer o que eu venci. Eu venci a necessidade de conquistar o mundo. Eu venci a necessidade de conquistar o mundo. Diante dessas palavras, né, o Alexandre Grande, ele escutou, né, aí gostou e riu, aprovando aquilo que o Yogi tinha falado, aquilo que o sábio, né. Então o Alexandre Grande acabou tendo uma admiração para aquele sábio nu, né, e ele achou muito interessante, ele ficou admirado, né. E aí disse o seguinte: se eu pudesse ser qualquer outro tipo de homem do mundo que não fosse eu mesmo, acho que seria esse homem, disse Alexandre o Grande, né? Olha só pra você ver. E aí, o que a filosofia, o capítulo do livro quer dizer? Que Alexandre, no fundo, ele estava reconhecendo que aquele yogi, que aquele sábio que estava fazendo meditação ali pelado, ele também era um guerreiro. Só que um guerreiro no íntimo. Alexandre olhou para ele e pensou: esse homem foi um lutador quando tinha a minha idade. Ele aprendeu as lições como guerreiro, duelando contra os inimigos externos. E agora está usando as suas armas para encarar adversários internos e alcançar o domínio sobre si mesmo. Pessoal, vou repetir, muito top isso. Ele aprendeu as lições como guerreiro quando tinha a idade de Alexandre. Essa é a reflexão que Alexandre o Grande fez, né? E Alexandre pensou: esse cara aprendeu as lições como guerreiro, duelando contra os inimigos externos, duelando, né, contra os inimigos externos, e agora ele está usando a sua força agora para encarar os adversários internos da sua própria mente, né, para alcançar o domínio de si mesmo. Pessoal, muito top esse capítulo, e a reflexão espartana que fica é daquilo que eu sempre falo, né, que a gente tem um dos maiores inimigos que a gente tem é a gente mesmo. Um dos maiores inimigos do espartano da vida moderna são os pensamentos negativos, são as más condutas, são os maus hábitos, né? Então é a nossa própria procrastinação, a preguiça, né? São nossos vícios. Esses são os maiores inimigos que o espartano tem. São os inimigos internos, né? O seu descontrole emocional, a sua ansiedade, a sua depressão, a sua tristeza, as suas situações não resolvidas, não ressignificadas na sua vida, é o que acaba te atrasando, é o que acaba colocando, né, acaba colocando barreiras, que você acaba se fechando com você mesmo.
E isso é muito ruim no seu progresso. Então, com certeza, a reflexão que fica hoje é essa, né? Pra gente tentar vencer essas barreiras internas, né? Se ressignificar tudo aquilo que aconteceu de ruim, né? É igual eu conversei com um amigo meu espartano essa semana aí. O passado da gente pode ter sido uma merda, traumas familiares, né? Brigas, desavenças, traumas, situações que detonam o nosso psicológico. O presente pode não estar muito bom, mas o futuro está intacto. E como o futuro está intacto, as atitudes de hoje fazem o futuro de amanhã. Então é só a gente mudar a chave, é só eu mudar a direção, né? Como eu conversei com o coach Espartano Ferreira aí no podcast. Você troca a chave, você troca a direção, você muda a direção da sua vida, que você começa a colher novos frutos, você muda o seu caminho. É o ponto de inflexão, né, pessoal? O ponto de inflexão. Porque realmente a nossa vida é formada por pontos de inflexão, né? Às vezes você está com uma pessoa aqui hoje, né? E aí você tem tudo para ser uma pessoa bem-sucedida, para estudar, para virar uma grande pessoa. De repente você vai e casa com um mau elemento aí, o cara te engravida, o cara te larga, entendeu? Então você fica com um filho, ou perde o sonho de fazer aquela faculdade e arrebenta sua vida toda, se envolve com droga, se envolve com cigarro, bebida. Então, assim, às vezes pequenas, sutis mudanças na direção fazem toda a diferença a longo prazo, né, pessoal? Fazem toda a diferença a longo prazo. Bom, e como aqui fala da necessidade, que o sábio fala de eu vencer a necessidade de vencer o mundo, quem é que a gente lembra na hora, pessoal? A gente lembra de Jesus, né? Na Bíblia fala, no mundo tereis aflições, né? Mas eu venci o mundo. E o que Jesus quer dizer com isso? O seguinte, que ele não sente a necessidade de entrar nessa roda dos ratos aí, nessa coisa de ter que vencer, dessa necessidade implacável, capitalista, né? De ter que vencer e tal. Mas eu penso assim, eu penso num projeto de expansão. E eu vou te fazer uma reflexão aqui espartana no seguinte sentido. Por que não expandir isso? Por que não expandir a reflexão do próprio Jesus? Por que não colocar um senso de grandeza nisso? De vencer o mundo e de vencer no mundo. Como guerreiro espartano, você pode vencer nos dois. Você pode vencer o mundo e pode vencer no mundo. A vida é para ser abundante em todos os sentidos. Então, nada errado você vencendo também na vida material, nos seus projetos profissionais, entendeu? Na questão da sua ambição, do seu propósito de vida, né? Em ser uma pessoa bem-sucedida, nada contra isso, nada contra isso. Agora, infelizmente, tem pessoas que acham que ganhar dinheiro, ter uma vida bem-sucedida, né? Ganhar na loteria, atingir o sucesso, status profissional, ou então status de um cargo, né? Seja um cargo de renome, acha que aquilo ali acabou, que é o fim da linha, né? E tem muita gente com esses títulos aí que estão com depressão, que estão em hospitais psiquiátricos. Eu falo porque eu vi isso, né? Então isso aí venceu no mundo, mas não venceu a si mesmo, né? Venceu no mundo, mas ainda sentiu um vazio na alma que não preencheu. Então, vencer o mundo é justamente preencher esse vazio. É preencher esse vazio vencendo também o lado espiritual, o lado da caridade, o lado de fazer o bem, o lado de passar informação, o lado de ajudar o próximo, o lado de perdoar coisas que alguém te faz, o lado de ressignificar coisas que te traumatizaram. Isso é vencer o mundo, pessoal. Isso é vencer o mundo. Então, o que eu trago a reflexão hoje é o seguinte: por que não vencer os dois? Eu venci no mundo e eu venci o mundo. Olha só, isso fica muito forte. Vamos expandir, vamos para cima, vamos buscar, né? Bom, a reflexão de hoje é essa aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte esse vídeo aí. Se não gostou, dá um dislike, dá uma bicuda espartana de dislike aí. Xinga aí nos comentários, não tem problema nenhum, entendeu? Porque aqui é estoico, aqui é espartano, aqui nós estamos preparados para tudo, né? Claro, sempre desejando o melhor, mas estando sempre firme e preparado para o pior, né? Pensamento estoico, sobre pensamento da finitude da vida, sempre preparado para tudo. Então é isso aí, guerreiros. Espero que tenham curtido aí esse podcast aí, Falange. E semana que vem é o último capítulo do livro Espírito do Guerreiro, né? E aí eu já vou anunciar outras novidades aí do canal também. E as entrevistas espartanas já estão providenciando outras entrevistas aí. Eu espero que vocês curtam também. Então é isso aí, um abraço, um excelente domingo, um excelente final de semana para todos vocês, espartanos. Fiquem com Deus aí.
Ahu!